Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Today. Hoje é dia 1º de julho, acabou mais um mês, iniciando um novo mês. Hoje nós estamos iniciando o mês de julho e iniciamos da mesma maneira como terminou junho. Acima de 1.000 mortes no Brasil, flexibilização ocorrendo, número de casos aumentando e a situação continua a mesma. E o pior é que muitas regiões que fizeram o seu momento de isolamento mal feita, agora estão colhendo frutos terríveis, né? Mas sabe que o Brasil ele é muito diferente dos outros países da Europa, porque o Brasil ele é um continente. O Brasil é um continente, assim como os Estados Unidos também é um continente. Então, quando a Organização Mundial da Saúde ou outras pessoas fazem as críticas ao Brasil e aos Estados Unidos, eles não levam muitas vezes em consideração essa questão, né, de que nós precisamos observar de que o Brasil ele é um continente. Como um continente, nós temos estados que representam o tamanho dos países da Europa. Isso quer dizer que cada estado nosso ele vai ter um tipo de comportamento com relação à pandemia e, obviamente, nós vamos ter estados que estão melhorando, enquanto temos outros estados que vão piorando. E é o que está acontecendo no Brasil, né? Nós tínhamos alguns estados que estavam até bem e agora a coisa está complicando em vários estados. Goiás, por exemplo, que estava mais controlado, piorou. Distrito Federal, que estava bom, também piorou muito, né? Nós temos, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que estavam bem, também pioraram muito. Já nós temos várias capitais que estão diminuindo, né, a incidência de casos que estão melhorando. Porém, algumas outras capitais ainda estão com um nível muito elevado. Ontem estava lendo uma matéria sobre isso e, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, não o estado, mas a cidade do Rio de Janeiro, ela está com o maior nível, né, de contaminação por 1 milhão de habitantes. Então, a situação lá está bem complicada e a flexibilização ocorrendo a todo custo. E daqui 9 dias vai ter gente no estádio, pelo menos é assim, né, para poder assistir jogos de futebol, né? É uma coisa assim que chega a ser patético, né? Chega a ser patético. Mas, né, vamos ver o que vai acontecer no Brasil. Bom, lembrando vocês que nós estamos, né, na semana que vem realizando a Semana da Nutrição Vital. O que é essa Semana da Nutrição Vital? É uma semana que nós vamos conversar sobre justamente o desafio da transformação vital, onde várias pessoas estão participando e já estão tendo suas vidas transformadas, e aí eu vou falar um pouco mais sobre a metodologia e abrir a possibilidade, né, de criar uma nova turma a partir da semana que vem. Então, segunda, terça e quarta da semana que vem, né, nós vamos estar fazendo essa Semana da Nutrição Vital. Então, você pode entrar no link na minha bio, clicar e se inscrever para entrar dentro dos nossos grupos VIPs e ser avisado de tudo que vai estar acontecendo, ok? Pessoal, quem quer ser chamado hoje para a gente chamar alguém, né, escreve aí, chama eu, né, me convida, eu quero, e aí eu vou estar convidando alguém para a gente poder conversar hoje, ok? Bom, nós estamos, né, uns 7 horas e 4 minutos agora, né? Já demos bom dia para algumas pessoas aqui, ou não, hoje não, né? Não dei bom dia ainda não. Então vamos dar bom dia aqui, ó, enquanto vocês vão escrevendo aí, ó. Tô vendo aqui, ó, o pessoal que está pedindo, já, legal. Renata está por aqui com a gente, Rosilene também está aqui, Sueli também, Luzineide também está por aqui, Schmitzi, Maria Sueli Schmitzi, Licineire está por aqui também, Amanda também está aqui conosco, Amanda está perguntando se nesse novo grupo, Amanda, nesse novo grupo é o curso que eu vou estar disponibilizando, então cada um pode fazer mesmo estando gestante,
Porém, né, você vai fazer as aplicações de muitas coisas com relação ao que você vai estar aprendendo, né, no momento que fizer o nascimento da criança. Óbvio que muita coisa você já vai estar aprendendo e vai estar aplicando antes, ok? Vamos ver aqui, ó. A Maria está aqui conosco, Ana Lúcia, Elisângela, Alcirene, chamaram a Alcirene, alguém disse aqui, a Rosineide. Cadê a Alcirene? Luzineide, Elisângela, bom dia. A Jane Gleide está por aqui também. Cadê a Alcirene? Ela está aqui? Vamos ver se a gente chama então. Estou procurando, vamos ver se a gente acha. Eu não estou vendo a Alcirene por aqui. Será que ela já entrou hoje? Não, a Alcirene não está por aqui hoje. Então vou ter que chamar outra pessoa. Eu vi a Ana compartilhando ali aqui que foi a janta dela ontem, né? E aí ela comeu pão e comeu Nutella, que a base é de amendoim. Então vamos chamar alguém aqui então, já que a Alcirene ainda não está por aqui. Ocultar o vídeo? Como assim ocultar? Eu nem convidei a pessoa, já está aparecendo para ocultar o vídeo. Isso está certo aqui. Já que a Alcirene não entrou ainda, depois eu convido ela outro dia. Nutella, Emília, é quando é o normal. Nutella é quando é a receita da minha esposa. Bom dia! Bom dia, Tudo bem? É Daiane? Daiane. Bom dia, eu sou Daiane, sou de Francisco Beltrão. Oh, Paraná, perto da minha terra. Sou Isso, demais. eu era de Maringá e vim pra cá. Olha que legal. Daiane com Y, né? Isso. Legal. Vamos lá então, Daiane. Em que eu posso lhe ajudar? Bom, eu tenho uma história um pouco diferente. Ó, eu gosto de Eu, histórico diferente. eu fiquei um ano sem tomar remédio, queria engravidar, depois acho Uhum, que 6 anos de casada. E não consegui engravidar, fui em vários médicos e eles falavam que eu era muito ansiosa. uhum. Até que eu fui no especialista e dei um monte de exame para ele. Aí ele falou assim: olha, vou ter que te abrir para ver o que é. Uhum. De acordo com os teus exames, está tudo normal. Aí eu fiz a primeira cirurgia de endometriose e eu já estava Certo. no grau 3, mas os exames não constataram nada. Geralmente é só fazendo a vídeo para poder descobrir. É difícil só através de exame. Minha esposa também estava com grau 3 quando fez a cirurgia. A gente estava com 10 meses de casado, mas ela sentia dores horríveis e É, eu também um também fluxo, sentia o fluxo sanguíneo também muito grande. Nesse isso. período, ela não conseguia nem colocar os pés no chão por causa da endometriose, né? E aí, quando fez a vídeo, descobriu também grau 3 com aderência já em ovário, útero, intestino. Isso, mesma coisa. E a primeira cirurgia que eu fiz foi em 2012. Uhum. Aí, 6 meses depois, eu fiz o repouso, tá? E daí fiz outra cirurgia. Em Uhum. 2013, daí no caso. E aí ele me deu algumas injeções, Certo. me, me induziu a menopausa, que ele falou. Uhum. Eu tomei mais ou menos, acho que era 6 injeções, é uma por mês. Sim, a minha esposa chegou a tomar só a primeira, mas logo já estava grávida, antes mesmo de tomar a primeira injeção. Ele me fez um tratamento e ele me deu um período para engravidar, acho que era 6 meses, e no último mês eu engravidei. Ok. Normal. Isso então já em 2013 para 14. É, isso. Uhum. Aí, 2014,
tive minha filha e aparentemente normal, mas nunca tive uma alimentação muito equilibrada, quase não comia fruta. Ok. Aí eu morava em Maringá, fui transferida para. Meu esposo foi transferido para Rio do Sul. E em 2017 comecei a produzir leite. Não Eu estando entrei, grávida. não estando grávida, não tinha sintoma nenhum. Eu Lactando. entrei em pânico. Aí fui a alguns médicos, aí eles me deram alguns remédios para parar a produção de leite. Uhum. Aí fui no médico, ele fez alguns outros exames, que ele falou que podia ser algum tumor cerebral. É, E tem esse risco, né? Às vezes tem uma relação, por isso que é importante fazer a investigação. isso, aí eu parei, tomei esses remédios e parou. Aí ficou acho que uns 6 meses mais ou menos normal. Aí em 2018 novamente, e eu sentia igual quando vai amamentar, os mesmos sintomas. Aí começou a produzir leite novamente, procurei outro médico em Rio do Sul, Santa Catarina, e ele me deu outro remédio. Uhum. Pediu outros exames, isso em 2018. E tomei os remédios, parou. No daquele período parou. E 2018, isso, aí em 2020 começou novamente. Aí nesse período, foi em janeiro, eu falei assim, já vou no meu médico em Maringá, que é Uhum. o que me tratou para me engravidar. Aí fui nele, aí ele me deu vitamina E para Certo. tomar e pediu para mim para diminuir os produtos de cafeína. Ok. E me deu um remédio para parar a produção. Aí tomei e parou. Em 2020 até agora tudo normal. Não, depois, em 2020 que eu falei, foi em janeiro que eu fui nesse Sim. médico mesmo de Maringá. E anteriormente, em 2019 também, eu tive que retirar a safena da perna direita. E o médico comentou que provavelmente era por esses remédios que eu já havia tomado anteriormente, Sim. para fazer o tratamento para engravidar. Deu um mau contato aqui na minha luz aqui. E é normal, eu fiz essa. E outro sintoma que eu tenho, normal, assim, é as extremidades sempre geladas. Extremidades geladas. É, não vai funcionar Sempre minha luz gelada. aqui, mas acho que tá boa a imagem também, né? Tá bom. Tá. E Então, veja só, essa questão da extremidade já era presente antes da retirada da safena ou não? já, já. Uhum. Eu comecei a sentir tipo uns carocinhos próximos da perna. Aí eu falei assim: isso não é normal. Fui no médico, e daí ele viu que essa fena já estava comprometida e que era melhor retirar. Sua idade, 38. muito nova para já estar com varizes a ponto de ter que fazer retirada. Ok, extremidades geladas. Estou anotando tudo aqui. Tá. E agora, até esse mês estou fazendo tratamento, mas aí o médico quer fazer um tratamento, mas não senti confiança. Eu tô com alergia de contato. Hum, Aí eu fiz uns testes, agora o mês passado, aí deu alergia de PP-Mix, Carbamix e formaldeído. Aí um dos sintomas, eu não posso passar esmalte nas mãos, que incha, começa uma coceira enlouquecida. ok. Uhum. E em janeiro, quando eu fui no médico também, desse ano, eu estava bem estressada. Parece Aí que ele isso me não é deu, de agora, né? não, aí ele me deu sertralina. Aí tomei uns 4 meses, aí mês passado eu falei assim, agora eu não vou tomar mais. Parei Você, por conta. você tirou a Eu medicação. tirei. Ah, Não sou legal pra muito, caramba, né? não sou muito a favor de remédio. Não, mas E mesmo não sendo a favor de remédio, a gente precisa lembrar que essas medicações, elas são medicações que a gente chama de dose dependente. O que quer dizer isso? O seu cérebro, ele acostuma, e aí você não pode simplesmente... Opa, virei a câmera aqui. Eita, fazer besteira aqui, peraí. E
Aí você não pode simplesmente sair fazendo a retirada da medicação. Deixa eu te contar uma história rapidinho aqui sobre isso, só para você entender um pouquinho o risco que você correu, tá? Então, veja só. Eu atendi e tratei uma época de uma paciente com problemas de depressão. E estava bem mal, estava bem mal. É, deixa eu só anotar aqui durante 4 meses para não esquecer depois. Tá. Retirada por conta, tem que anotar isso aqui também, ó. Quer ver? Ó? E essa paciente, quando eu comecei a tratar, estava muito mal. E começamos a propor várias mudanças, fazer vários ajustes. E eu disse para ela assim, ó, falei, olha, você provavelmente vai se sentir muito melhor com essas mudanças que nós estamos propondo. Porém, não retire a medicação. Não retire a medicação, porque ela também, né, tinha esse pensamento de ser contra a medicação. Eu também não gosto de medicação. Acho que ninguém gosta, ou pelo menos não deveria gostar de medicação. E aí, quando ela começou a melhorar, o que que a teimosa fez? Girou. Retirou tudo. Só que ela não tomava uma, ela tomava três. Ela tomava 3 medicações para controle das emoções. Bom, resumindo, ela me ligou e disse assim: estou saindo do hospital. Eu falei: saindo do hospital? O que que você foi fazer no hospital? Eu não sabia que ela tinha exame nem nada, não tinha comentado. Ela falou: eu estava internada. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu te desobedeci. Eu falei: meu Deus, você não tirou a medicação não, né? Ela falou: pois é, tirei. Eu, todos, né? Eu falei: impossível. O que que aconteceu? Ela falou: surtei, literalmente. Surtei, minhas mãos começaram a correr suor, que parecia uma cachoeira, né? Tive queda de pressão, batimento cardíaco aumentou, né? Descompensei totalmente e me levaram para o hospital, né? Estou saindo agora depois de 3 dias do hospital. Eu falei: olha, tá vendo a teimosia? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Essas medicações não são medicações, né, que a gente pode simplesmente fazer a retirada. Ah, cansei de tomar, não vou tomar mais. Não é assim que funciona. Então, assim, corremos risco. E como é que você se adaptou fazendo essa retirada brusca e abrupta? Agora eu tô com um pouco de dificuldade para dormir. Acordo várias vezes à noite. Ai, meu Deus. Bom, isso Mas é está que bom de saber. em janeiro, quando eu fui nesse médico, eu já estava surtada. Estava bem Uhum. estressada. Eu falei assim, nossa, eu tô saindo de férias, em casa tá tudo tranquilo com meu esposo, com a minha filha, o que que eu tô estressada? Que daí quando a gente não tem motivo, inventa, acaba tomando as dores dos outros, né? Não, isso daí é o normal, principalmente sendo mulher, né? Então, sendo mulher, a coisa piora. Aí eu pedi esse remédio e comecei a tomar, mas eu vi que eu fiquei mais calma, mais tranquila, mas eu estava bem estressada quando eu comecei a tomar esse remédio. E agora a pior dificuldade é para dormir. Mas o Mas nível de aí eu estresse comecei a diminuiu. fazer. Diminuiu pra caramba. E eu comecei a fazer terapia também, tô fazendo uma vez por semana. Uhum. Terapia uma vez na semana. Ok, tá. A terapia vai te ajudar bastante nesse momento aí para você tentar superar essa questão de ter retirado a medicação e não voltar a ter as crises, né, de ansiedade. Então isso é bem importante também. Eu acho que todo tratamento, quando a gente pensa em reeducação de estilo de vida, esse tipo de coisa, eu como sendo nutricionista, sempre gostaria de ter um psicólogo ao lado trabalhando com esses pacientes. Porque todo Uhum. processo de mudança é preciso desse apoio psicológico, isso é muito importante. E eu vejo com muito bons olhos. É claro que tem alguns psicólogos que têm umas linhas das quais eu não gosto muito. Porém, tem muito psicólogo aí que é muito bom e ajuda realmente nesse processo. Então, vale a pena, né, continuar fazendo a terapia, já que não está fazendo uso da medicação também, né? Bom, vamos analisar então várias questões. Não descobriram a causa, né, desse aumento de prolactina e essa produção de leite fora do Não, período gestacional. Não. não. Então, Eu, veja, pelo você que só está entendi, os tomando. médicos, eles acharam que é pelo estresse, eu acho. É, Mas nenhum falou, entendeu? eu acho é uma coisa bem fácil de dizer, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas o que a gente precisa considerar, e isso daqui é muito importante, Daiane, a gente observar, que é o seguinte: nada que aparece no nosso organismo, nenhuma condição, ela aparece sem motivo e sem causa. Então, descobrir as causas
é muito importante para que a gente possa resolver os problemas. Senão a gente vai Sim. ficar tapando o sol com peneira. E o que tem acontecido nesse momento é justamente isso. Mas veja só que interessante. Você, talvez, vamos considerar aí essa hipótese, está, né, passando por esse momento de aumento de prolactina e o médico está correlacionando isso com o estresse. Mas veja que sempre foi tratado simplesmente a questão da prolactina e nunca foi tratado o estresse. Então, se não foi Verdade. tratado o estresse, eu não posso, né, dizer que realmente era, mas também não posso descartar essa hipótese agora. Por quê? Você continuou nesse período de estresse, em alguns momentos piores ainda, e a manifestação veio justamente agora, nesse momento que você estava surtando, como você disse, né? Uhum. En- Então, foi uma hipótese levantada, não chegamos ainda a nenhuma conclusão, mas parece que é uma boa hipótese. Só que não foi tratado a causa do problema, só tratou Uhum. sintomas. Então, essa é a parte que mais me incomoda de toda a história. O tratamento Sim. de sintomas é muito simples, né? Você dá uma medicação, resolve o problema momentaneamente, mas não retira e nem investiga a causa. O que que vai acontecer? Em outro momento vai voltar. Vai Então ser de veja que novo. já é a terceiro episódio, não é? Isso. Ó, eu anotei aqui, ó, foi 2013, 2014, né? Não, 2017. 2017, depois Isso. 2018 e Isso. 2020. Então, a terceira vez que volta esse problema. Não fizeram tomografia nem nada com você? Não. Porque ergueram Tomografia. uma suspeita no passado de que poderia ser um tumor, não é? Esse tumor, Isso. geralmente, que estimula a produção de leite, é um tumor hipofisário, né? Uhum. Então, teria que ter verificado a hipófise ou glândula pituitária, qualquer um desses dois nomes, né? E só levantaram a suspeita e não investigaram. Eu acho muito Eles interessante deram um essas coisas. medicamento para tratar o sintoma. Só sintomas. E com uma suspeita de um tumor, e não fizeram Isso. investigação. Legal pra caramba. É meio estranho, não é verdade, se a gente for observar. Tem uma suspeita de um tumor, Eles porém pediram, não tem uma pediram, investigação. eles pediram ultrassom da mama na época. Sim, Daí não tinha nada. mas não era mama, né? Porque Uhum. o que a gente tem que entender é o seguinte, é prolactina que está alta. E quando a gente Uhum. vai avaliar essas questões da prolactina, eu tenho que entender todo o eixo de prolactina. Então, a fisiologia da glândula mamária ou a fisiologia da lactação, ela é muito importante para que a gente possa entender todo esse processo, tá? Então, eu vou ler rapidamente para você aqui só uma definição, né, de prolactina para você observar. Ó, prolactina é um hormônio secretado pela adenohipófise, ou seja, aquilo que eu comentei, teria que fazer uma tomografia para poder observar como é que está a hipófise e essa parte de adenohipófise. E tem como principal função estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias e o aumento das mamas. Isso pensando já no final da gestação, quando você começa a liberar um maior nível de prolactina, porque a Sim. produção do leite ela acontece na região dos alvéolos mamários, né? Então você precisa estimular o crescimento, o desenvolvimento desses alvéolos mamários ao final da gestação, para que você possa produzir leite no período da amamentação. Então esse hormônio ele vai aumentando gradativamente durante o período gestacional. E isso são estímulos também que ocorrem devido à placenta. A placenta é quem gera hormônios para poder estimular a adenopófise e a hipófise também participa desse processo para estimular o crescimento das glândulas mamárias, os alvéolos, né, se desenvolverem para a produção de leite. E ainda diz assim, o aumento da produção de prolactina provoca a hiperprolactinemia, que é esse aumento, que é o que está acontecendo contigo, mas sem uma causa específica, né? E diz que é causado nas mulheres por alteração menstrual e também por infertilidade. Então eu acho que pode ser um tumor, pode ser um tumor, pode ser também endometriose voltando de novo, pode ser, porque endometriose causa infertilidade. E quando a gente sabe que as mulheres estão inférteis, isso pode ser uma sensação, né? E também tem essa questão do estresse, né? Tem a questão do estresse. Você já viu alguma vez acontecer isso, uma gravidez imaginária em gato, por exemplo? Geralmente acontece mais em gato. Já viu isso? Já, já. Então, Algumas ge- mulheres que têm vários sintomas. tem mulheres que têm sintomas, mas geralmente acontece muito em gata. A gente observa as gatinhas lá, como se elas estivessem gestante e tal.
E isso acontece muitas vezes em períodos de estresse também em mulheres, né? Então, Uhum. aparenta ser mais essa questão, só que eu não descarto você fazer mais investigação, né? Eu acho que fazer uma Sim. tomografia é interessante para que a gente possa descartar justamente essa questão de algum tumor na hipófise ou adenopófise, então é importante. Outra coisa que é importante você estar fazendo, novamente, é um ultrassom de abdômen total, para poder observar como é que está a parte do útero. Você não fez esterectomia, você só fez as vídeos, né? Não, ainda não, que o médico falou provavelmente eu vou ter que fazer. É, a minha esposa precisou fazer depois a esterectomia. Porém, você só tem uma filha, né? Nós tivemos Sim. duas. Então, o médico geralmente não faz, né, se você não tiver um segundo filho, tá? É assim que funciona e é a legislação, e tem que ser seguida essa legislação. Porém, se você piorar muito do caso, começar a ter fluxos sanguíneos muito grande, tiver muitas dores, né, e incapacidade funcional, principalmente no período menstrual, geralmente acaba tendo um indicativo mesmo tendo somente uma filha, mas não é o padrão. Então, Eu normalmente ele coloquei o vai DIU, protelar. eu coloquei o DIU em 2018. Hum. DIU de cobre. Foi. Uhum. Ok. Colocou o DIU. Beleza. E depois que você colocou, você entrou nesse processo, né, de amenorreia, parou de menstruar ou não? Parei. Então, desde 2018 você não está menstruando. Não. Ok. Isso é ótimo. Para quem tem endometriose é ótimo. Sim. Porque o fluxo era muito grande. Não, é terrível mesmo. Porque o que que acontece? O período da TPM da mulher vem por conta do organismo estar se adaptando a uma provável gestação. Então, todos os meses o seu corpo se prepara, né, para engravidar. Então, isso daí é um fato. E nesse processo, você prepara toda a parede do útero. Então, a parede, você tem um aumento da produção de tecidos, o fluxo sanguíneo aumenta. Então, fica tudo prontinho. A casinha está pronta para poder receber ali, né, o bebezinho que vai se desenvolver ali dentro. Mas não vem bebezinho. O que que acontece? A parede, então, vai e se desprende. Algumas mulheres, por conta desse processo de endometriose, faz com que essa parede que é criada de tecido, ela seja muito espessa e com uma irrigação sanguínea muito grande. No processo de se desprender, o fluxo sanguíneo é muito grande, as dores também são muito grandes. Então, o processo é complicado, é traumático todos os meses para a mulher. Então, uma solução para a mulher é engravidar, porque no período que ela está grávida, está gestante, ela não tem esse processo de desprender a parede que foi preparada para poder receber o bebê, porque vai estar gestante. Então, ótimo. O melhor tratamento para endometriose é a gravidez. Esse é o melhor tratamento. A vídeo é uma forma para, né, promover a gravidez, porque muitas vezes a endometriose leva à infertilidade. Então, você faz a vídeo, engravida, e aí nesse período, ótimo. E a mulher ela consegue se manter muito bem depois mesmo da gravidez por um determinado período, principalmente no período que ela ainda está no processo de lactação, né, onde ela está amamentando. Depois tende a voltar. A maioria das mulheres volta o problema. E começa a ter fluxo sanguíneo exagerado de novo, muitas dores. E aí o que que o médico faz? Geralmente faz ou o uso do DIU ou faz uma nova videolaparoscopia. Faz uma vídeo geralmente para as mulheres que dizem eu quero ter um segundo filho. Então faz a vídeo para que dessa forma ela possa ter uma segunda gravidez e mais uma vez, né, ela vai ficar muito bem, vai ficar estável, porque não vai ter essa preparação do útero para a gravidez, já vai estar gestante. Quando faz o uso do DIU, o propósito é porque o DIU você tem o de cobre e tem um que é hormonal, e ele vai liberando hormônios e vai impedindo que a mulher entre nesse ciclo menstrual normal, não fazendo a preparação então do útero para a gravidez. Nesse processo, a mulher entra em amenorreia. O que quer dizer amenorreia? A quer dizer não, menorreia é menstruação. Então, nesse caso, a mulher para de menstruar. E parar de menstruar faz com que você não tenha, então, essa preparação do útero todos os meses, né, para a gravidez, e fica estável, fica muito bem durante um período. A questão é que isso impede que você tenha o fluxo sanguíneo, mas se você ainda tem endometriose e tem as aderências,
As dores ainda muitas vezes continuam, até que chega um momento que ou precisa engravidar de novo, ou precisa fazer a retirada do útero, né? E quando for fazer a retirada do útero, se conseguir retirar só o útero e manter os ovários, é ótimo, né? E resolver os problemas das aderências. Então, em algum momento, ou você vai ter que engravidar, ou vai ter que fazer uma nova vídeo, né? Ou então fazer a retirada do útero. Infelizmente, esse é o prognóstico para as mulheres. Mas é óbvio que nós estamos falando de uma doença que é inflamatória. Quando a gente fala de endometriose, ose também é uma terminação para doenças inflamatórias. E claro que o estilo de vida tem uma relação direta com tudo isso, né? Veja, quando a gente pensa no estilo de vida, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da qualidade do sono, muito importante. Estamos falando da gestão emocional. Estamos falando do controle de peso, e eu vi que esse não é um problema para você, né? Estamos fazendo da prática da atividade física, do uso dos estimulantes, porque tudo isso pode piorar o processo da endometriose, tá? E, claro, como tem já esse estresse, né, já diagnosticado, e o médico ainda falou para diminuir o uso de cafeína, aí a minha pergunta também é a seguinte: o que você usava de estimulante? Refrigerante Hum. E chocolate? também. Ah. Como Doutor, mora outro numa sintoma. região que faz frio, faz uso de chamate também ou não? Não, chamate não. Ok, tá. Outra questão, Doutor, vamos lá. uns sintomas que eu tive anteriormente, por isso que eu fui atrás desse sintoma de alergia, porque eu comecei com umas coceiras, essas coceiras eu sempre tive no couro cabeludo. Aí elas vão se expandindo pelo rosto, aí elas somem. E um tempo atrás, foi aqui uns 2 meses, eu acordei com os olhos e a boca totalmente inchada, Certo. Isso é mas reação à bem. histamina, geralmente. Aí eu fui no médico dermatologista, ele perguntou o que que eu tinha comido. Eu tinha comido batata frita anteriormente. Aí ele me deu só uma pomada para me passar. Uso tópico, né? Então, provavelmente foi algum corticoide para uso tópico. Isso, aí eu falei assim, vou procurar outro e vou fazer os exames. Aí eu fiz o exame de alimentos, que não constatou nada, e só deu de contato. Uhum. Mas ainda a descamação me incomoda. E daí eu tenho sempre alergia no couro cabeludo. De couro cabeludo, principalmente no final do mês, que é o período que eu menstruaria, piora. E ele vai descamando e coça. Aí vai Então veja que formando, olha. tem, então veja que tem uma relação com essa parte hormonal também, né? Então, mas é bom que o seu descama só a pele, né? O meu descamou os cabelos, né? Então a minha é pior. É, meu cabelo Mas, também cai bastante por conta, eu acho que é por conta dessa alergia no couro cabeludo. não, com certeza, interfere sim. Mas uma coisa que é importante a gente analisar é uma dermatite de contato. Provavelmente ele deva ter classificado Sim, dessa forma, né? sim, Não é uma alergia, questões alimentares, só que a gente sabe que todo tipo de dermatite, ou qualquer processo alérgico, na verdade, ele tem uma relação direta com a histamina. O que é essa histamina? É uma proteína que tem função hormonal no nosso organismo. É muito importante para nós. O problema é ela descompensada, né? Quando nós temos a histamina elevada, ela gera inúmeros problemas. Então vamos conversar um pouquinho sobre histamina agora para a gente falar desse processo alérgico. Mas pelo menos dessa parte da prolactina deu para entender o que você tem que fazer, né? sim, Investigar. Né? Não fica acomodada, não. Pelo menos você faz esses dois, ultrassom de abdômen total, porque se a endometriose, né, se manifestou novamente, se você percebe que tem aderências novamente, vai ter que fazer uma vídeo e isso provavelmente ajude a melhorar, porque o processo da infertilidade já gera um aumento, né, de produção de prolactina pela adenopófise. O segundo é você investigar justamente através de uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada, aonde você vai estar observando se não tem nenhum tipo de tumor, nem na hipófise, nem na adenopófise, tá? Então, essas duas coisas eu faria. Descarto isso. Não é nada correlacionado a isso? Ok, ficamos então de novo com a teoria do estresse. E aí vamos tratar esse estresse, tá? Mas vamos falar agora de dermatite, vamos falar de histamina. A histamina é uma proteína, ela é produzida basicamente em 4 regiões do nosso organismo. As regiões que mais produzem histamina, cérebro e intestino. E a questão do padrão de alimentação tem uma relação direta com a produção de histamina. A maior quantidade de histamina produzida ocorre no intestino por conta de reações alérgicas baseado naquilo que nós comemos. Então, olha só que coisa interessante. Eu tenho muitos problemas respiratórios, asma, rinite, bronquite, sinusite.
tenho dermatite atópica, não de contato, mas dermatite atópica, mas a minha quase não se manifesta. É raríssimos casos manifesta e geralmente quando manifesta é no cantinho do olho só uma alergia. Porém, minhas duas filhas têm dermatite atópica. E eu fico feliz delas terem só dermatite atópica e não ter os problemas respiratórios que eu tenho. Mas de vez em quando elas precisam usar pomada, principalmente a Manuela, que tem, né, 11 anos. Essa é a que mais precisa fazer o uso da pomada de corticoide, uso tópico, para não ter que fazer uso de corticoide via oral, que aí gera inchaço e um monte de efeitos colaterais. Agora veja, o padrão de alimentação é algo muito importante nesse processo. Quais são os alimentos que mais prejudicam essa questão da produção de histamina? Bom, primeiro deles, obviamente, os lácteos, todos os lácteos. E aí você faz uso de lácteos ou não, Daiane? Queijo. Queijo, tá. Qual queijo? Mussarela. Mussarela. Sabe como é que é feita a mussarela? Quanto que se usa de leite para fazer 1 quilo de mussarela? Não. Não, então eu vou te contar. São 10 litros de leite de vaca para fazer 1 quilo de queijo, de mussarela. Isso quer dizer o quê? Que quando nós vamos avaliar o queijo, ele é muito mais prejudicial do que o leite quando a gente pensa em processos alérgicos, não lactose. Lactose é pior o leite, mas processos alérgicos, principalmente correlacionado à caseína, o queijo é pior. Ou seja, ele é 10 vezes pior porque eu preciso de 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Então, quando eu estou consumindo, vamos imaginar aí, é, uma fatiazinha de 10 gramas de queijo, eu estaria ingerindo a quantidade de proteína presente em 100 ml de leite. Se eu comer 100 gramas de queijo, porque eu fui num rodízio, era a mesma coisa que eu ter tomado uma quantidade de 1 litro de leite. E aí tem a proteína de 1 litro de leite em 100 gramas de queijo. Então isso é importante a gente avaliar. Por quê? A caseína ela é uma proteína gigantesca, uma proteína muito grande, que quando a gente faz a comparação entre essa proteína caseína com outras proteínas, a gente vai perceber que a caseína é como se tivesse o tamanho de um trem e as outras proteínas o tamanho de um caminhão. Então veja o tamanho da diferença, a disparidade é enorme. Quando você faz o consumo de qualquer produto lácteo que tenha caseína, o que que acontece? O teu organismo naquele momento, ele entende que tem um invasor, tem alguém querendo invadir o teu corpo. E ele vai começar a produzir o quê? Anticorpos. Então ele encaminha linfócito T naive. Esses linfócitos T naive, eles fazem parte do nosso sistema de defesa. Eles são chamados de naive porque eles ainda não tiveram contato com o antígeno, ou seja, com o invasor. Eles são sentinelas que ficam vigiando e observando qualquer tipo de alteração no nosso organismo. Quando você faz o consumo de algum lácteo, nesse momento você recruta para o seu intestino muitos linfócitos T naives. Esses linfócitos vão identificar a caseína como sendo um invasor e vão começar a produzir anticorpos. Nesse processo de produzir anticorpos acontecem alguns problemas. Um deles é esse aumento da produção de histamina, gera as reações alérgicas. E você gerando a histamina, você pode ter alergia em várias regiões. Geralmente as alergias são ou intestinais, ou são alergias respiratórias, asma, rinite, bronquite, sinusite, ou são alergias cutâneas, principalmente a dermatite, né, que acaba se manifestando pelo consumo do lácteo. Então, isso é um aspecto importante para ser analisado. Tá? Além disso, eu só vou destacar um outro aspecto que não tem a ver com o seu caso, mas só porque eu citei isso daqui. Quando a gente faz o consumo do leite e chama esses linfócitos T naive, ele vai mapear o quê? Um fragmento dessa proteína. Então, ele vai pegar uma sequência de aminoácidos e vai fazer o mapeamento dessa sequência de aminoácidos para poder gerar anticorpos contra essa sequência de aminoácido. Toda vez que você beber leite, você vai ativar os processos alérgicos. O grande problema é que muita gente vai fazendo uso do leite constantemente, a vida inteira. E os seus linfócitos T naive sempre sendo recrutados ali para o intestino para poder fazer esse mapeamento. Se eles fizeram um mapeamento de uma sequência de aminoácidos que é idêntica à sequência de aminoácidos que a gente encontra nas células betas que ficam dentro das ilhotas de Langerhans, lá no nosso pâncreas, muitas pessoas podem acabar desenvolvendo na idade adulta o diabetes tipo 1. Por quê? Por um processo chamado de mimetismo genético, aquela sequência de aminoácido da caseína é encontrado dentro dessas ilhotas de Langerhans e ele destrói todas as células betas produtoras de insulina.
Então, o consumo do leite durante a vida inteira expõe algumas pessoas a correrem o risco de desenvolver diabetes tipo 1. Eu conheço duas pessoas. Eu conheço duas pessoas. Um rapaz que jogava futebol comigo e uma senhora que frequentava a igreja comigo. Os dois desenvolveram já numa idade adulta, ele com 35 anos mais ou menos e ela com 60, quase 70 anos já, desenvolveu diabetes tipo 1. Então veja que o leite, além desses processos alérgicos, ainda te expõe a esse tipo de risco, tá? Segundo o alimento que também pode aumentar a produção de histamina no intestino, o glúten. Não são todas as pessoas, né, que têm problema com glúten, mas para algumas pessoas isso também pode gerar um aumento de produção de histamina intestinal. E gerando histamina, piora os processos de dermatite, tá? Então, com relação ao alimento, são mais esses dois. Agora, eu achei interessante quando você disse formaldeído, né? Que você tem o processo de alergia ao formaldeído. Esse formaldeído é um composto que é formado no processo de detoxificação do álcool. Então, quando você bebe álcool, o seu organismo olha para aquele álcool etílico, aquilo lá é venenaço, né? Então ele vai transformar numa outra molécula. E o fígado transforma o álcool em formaldeído e depois usa o formaldeído como matéria-prima para produzir triglicerídeo. Então, se você bebesse álcool, mas você não ingere Não, bebida alcoólica. Então, se não. fizesse o uso de álcool, aí sim você ia se lascar nesse processo. Porque aí você produziria o formaldeído. E você não teria só o contato com o formaldeído, mas você estaria produzindo formaldeído. Imagina a situação como é que não ficaria. Porque no processo de detox do álcool, a gente gera isso. Tá entendendo, então, que o alimento pode te prejudicar, né? Queijo você consome. E o glúten? Também. Também. Seria Aí interessante, então, eu você andei fazer. Pode pesquisando falar. esses remédios, esses Carbamix, e ele vi que eles têm algumas reações cruzadas com algumas frutas. Aí eu queria ver com você se eu tenho que cortar essas frutas, como fazer para tratar. E Eu o acho que médico nesse deu. momento a gente não pensaria na retirada de frutas, mas a gente faria, por exemplo, um teste de 3 meses sem o consumo de lácteos, depois mais 3 meses sem o consumo do glúten. Então não adianta você tirar o lácteo e o glúten ao mesmo tempo, porque se você tiver resultado positivo, foi a retirada de qual dos dois que trouxe benefício? Não sei. Então, nesse momento, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que observar justamente que precisamos retirar um dos dois, né? Escolhe, ou glúten ou lácteo, fica por 3 meses sem fazer o consumo e observa ver se teve uma melhora. Mas a gente tem que lembrar que a gente também está num período agora de inverno, onde geralmente as dermatites elas pioram nesse processo também. Então você tem que manter muito bem a questão da hidratação do seu organismo agora. O uso da vitamina E que você citou, ele é importante porque a vitamina E ele é um grande antioxidante do nosso organismo, mas a vitamina E tem tudo a ver com o processo de hidratação da pele. Então você está fazendo uso ainda de vitamina E? Não, o médico pediu só 3 meses. Tá. Tomei só esse período e parei. Nesse período de inverno, eu acho que vale a pena. Ele deu de quanto? De 1000 miligramas? Foi. Tá. Eu acho que você deveria manter a vitamina E e Tá. fazer a retirada ou do glúten ou, né, do leite, do lácteo nesse momento, para você observar como seu corpo vai reagir. Como seu corpo vai reagir. E aí nós vamos fazendo esses testes, isso é muito importante, mas já sabemos que essas duas, né, questões interferem na produção de histamina e pioram os processos de dermatite. Então, esse é um aspecto, ok? Fazer o teste. Você ia falar alguma coisa, eu acabei te cortando, Daiane, desculpa. Ah, eu queria ver com você a respeito do detox. Você aconselha fazer o detox Uhum. inicialmente, antes de retirar um produto, ou posso alimentar teoricamente normal sem um desses componentes? Se você fizer o detox e depois fizer a retirada, talvez eu fique na dúvida de quem gerou o benefício. Então, se você fizer o Hum, detox, espera um pouco para tirar. Só que no processo de detox você já vai ter tirado pelo menos o lácteo, porque lá no detox que eu sim, montei não tem lácteo, né? isso. Então, vamos arriscar sem o detox primeiro, depois a gente faz, né? Para a gente poder Tá. observar como o seu corpo vai reagir. Deixa eu colocar esse fone e ver se hoje ele funciona. Ontem ele não funcionou. Melhorou? Não, eu estou ouvindo nesse, eu quero ver se eu consigo ouvir no outro que eu coloquei. Pode falar alguma coisa só para eu poder testar. Melhorou. Já saiu o som aqui. Melhorou? Isso. Tomara que ele não desligue. E É, eu queria que você me orientasse como fazer essa alimentação mais saudável, sabe?
de ter que abandonar vários alimentos que eu consumo, que eu sei que é errado, mas ainda não consegui. Tá. A gente já Igual vê isso, porque de eu ainda manhã, não... minha alimentação de manhã tá certinha, Tá. mas na hora do almoço para frente, tudo errado. Eu ainda sinto aquela necessidade de comer 3 horas. Exaurir aqui o entendimento da estamina. Então, veja, primeiro nós destacamos uma produção de estamina intestinal por dois aspectos importantes. Aí, ó, já desligou o fone. Espera aí que eu vou colocar o outro fone aqui, não vai ter jeito não. Vamos para esse aqui. Aqui tem alternativas. Pronto. Agora já lhe ouço aqui. E então veja só, nós temos que observar alguns outros detalhes ainda com relação à estamina. Um detalhe importante com relação à estamina é que a produção de estamina no intestino, ela aumenta devido às nossas condições emocionais. Opa! Esse detalhe também é importante, quer dizer que, ó, a gente já falando que o som estava baixo, agora deve estar bom, né? Tá normal para você, Daiane? Tá ótimo, para mim tá normal. Ok, para mim também. Estou ouvindo seu feedback normal. Então, olha só, quando a gente olha para o nosso nível de estresse, quando a gente pensa em estresse, nós estamos pensando no quê? Nós estamos pensando no aumento do nível de cortisol e numa redução do nível de serotonina. Esse cortisol que aumenta estimula a produção de histamina também no nosso organismo. Olha só, então. Eu tenho questões alimentares, mas eu tenho questões emocionais que podem ter uma interferência também na concentração de estamina. Então, veja, tem muita gente que já recebeu o diagnóstico dizendo assim: ah, você tem asma de fundo emocional. Já ouviu isso alguma Já, vez? Então, já. o que isso quer dizer? Que a pessoa, quando tem problemas emocionais, mantém um nível de cortisol mais elevado e esse cortisol gera estímulo para a produção de estamina. Então, nós temos que observar que a sua dermatite pode ser uma dermatite que tenha mais de uma causa. E aí nós vamos ter que investigar para tentar descobrir quais são essas causas. Por isso, nós vamos começar com essa questão do teste, ou do lácteo ou do glúten. Depois você faz o detox, que eu acho que vai ser legal, vai valer a pena fazer. Mas nesse Tá. momento a gente escolhe um dos dois e faz o teste. Além disso, o trabalho sobre a questão da gestão emocional é muito importante. Uma pergunta, vamos ver se você percebeu alguma melhora durante o uso da sertralina. Você usou durante 4 meses, você percebeu que a dermatite diminuiu nesse período? Não, eu tava tomando quando eu tive a crise que inchou os olhos e a boca. Uhum. Então estava tomando. Então veja que a gente começa a juntar pecinhas como se fosse um quebra-cabeça, Daiane, para a gente tentar entender melhor o caso e tentar descobrir. Então talvez, é só hipótese agora que eu estou levantando. Sim. Talvez a sua dermatite tenha mais relação com o seu padrão de alimentação do que com o seu padrão emocional. Porque se você melhorou muito no período do uso da sertralina, como você disse, que estava surtando em janeiro, e depois melhorou bastante, e nesse período de melhora você teve essa crise forte, né, alérgica, então pode ser que não tenha uma relação com a parte emocional. Mas ainda assim, tenho que fazer o estudo. Chegou alguém aí? Chegou? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. A mamãe já tinha falado aqui que você foi solução para uns problemas dela, sabia? Que lindo. Como é que é o nome dela, Daiane? Letícia. Prazer, Letícia. Nós estamos conversando com a mamãe aqui para tentar resolver um desses problemas aí da alergia de pele que ela tem. Então, veja só. Limão tá de bolinha. Deixa eu me ouvir. Fica tranquilo. E aí, Obrigada. nesse processo, Daiane, a gente tem que observar assim, ó, que a parte emocional tem um peso importante. Agora vamos analisar uma outra condição e característica aqui correlacionada a essa questão da dermatite e também da histamina. Durante o dia, né, você está acordada porque você está sob a ação da histamina. Como assim? Durante a noite a gente dorme porque é a melatonina que está coordenando o processo. Então, a melatonina é o hormônio do sono, a histamina é o hormônio da vigília.
A histamina te mantém acordado. E lembra que você disse agora sobre algumas dificuldades para dormir, tem acordado várias vezes durante a noite? Sim. Isso pode ser porque o processo alérgico está ativo. Então, você está numa fase Hum, aguda, onde você está produzindo muita histamina, e histamina é um hormônio que gera dificuldade para dormir. Olha que bolo que vai virar esse negócio aqui e que situação caótica que a gente pode entrar. Aumento histamina, tenho dificuldade para dormir. Pior minha qualidade do sono, não controlo o cortisol. Cortisol aumenta. Cortisol estimula a produção de histamina. Histamina gera mais insônia, que aumenta mais o cortisol. Olha que situação caótica. Então a gente precisa regularizar o teu padrão de sono também. Porque regularizando o padrão de sono, eu sei que pelo menos eu vou estar controlando essa questão do nível de cortisol e tiro pelo menos uma das causas para o aumento da histamina. Então isso é importante. Veja que todas as pessoas que estão com processo alérgico, quando elas usam um antihistamínico, o que acontece durante o dia? Ela fica caindo pelas tabelas, né? Fica morrendo de sono, não é verdade? sim. Ó, tem gente pedindo desculpa porque precisa sair, fique tranquilo, depois é só assistir que vai ficar postado, tá bom? E aí, veja só, esse aspecto é o que acontece quando você faz o uso de um anti-histamínico. Anti é contra a histamina, então eu vou reduzir o nível da histamina para melhorar os processos alérgicos. Mas vou sentir sono durante o dia por essa redução da histamina. Por isso que muitas vezes quando você vai tomar um anti-histamínico, está escrito assim, ó, não operar máquinas pesadas, né, não Sim. dirigir veículos e tal. Por quê? Porque é afetado essa parte, gerando sono, porque combate ou controla, na verdade, o nível de estamina durante o dia, quando ele deveria reduzir somente no período da Noite. noite, no período da noite. Como você está passando por esse processo de insônia, eu imagino que isso possa ter uma relação também com a questão da estamina. E essa Hum, estamina já está te afetando a qualidade do sono, que vai afetar o cortisol e vai piorar a estamina. Então, fazer esse controle emocional agora e investir no seu padrão de sono é algo muito importante, Daiane. Você disse que tem conseguido dormir, mas tem acordado várias vezes durante a noite. Mas tem dormido que horas? 11 horas, 11 horas. Então o horário 11, já não meia-noite. o horário que você já está indo dormir já não está muito bom. E depois você ainda tem um sono picado. Veja que o Isso. controle do cortisol, ele acontece das 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã. Então, precisamos tentar ajustar o teu horário. Fazendo esse Tá. ajuste de horário, conseguindo dormir um pouco mais cedo, você vai ter um aproveitamento melhor do sono para controle do cortisol. Quando a gente vai dormir tarde, a gente já interfere também no segundo tempo de sono, que é a memorização. Como é que está a tua memória hoje? Já teve bem melhor. Já teve melhor. Veja Já. que o nosso padrão de sono tem uma relação direta com a questão da memória. E eu só puxei isso para poder dizer para você o seguinte: como nós temos dois tempos de sono, o primeiro é chamado sono de regeneração e o segundo é o sono de memorização, o nosso corpo entende que o mais importante é regenerar do que memorizar. Veja Sim. só, o que é regenerar? É substituir células que estão morrendo. O teu organismo, então, ele vai fazer de tudo para te manter viva, não para você ter memória boa. Né? Pode ser que você tenha Alzheimer lá na frente, mas você vai estar viva. Porque não adianta também morrer jovem com memória boa. Né? Com 40 anos morre e fala, puxa, pena que morreu, tinha uma memória tão boa. Né? Memória boa dentro do caixão não resolve nada. Então, nós temos que avaliar esse aspecto, porque é muito importante essa identificação de que o primeiro tempo de sono pode estar ocupando uma parte do segundo tempo, e aí eu já começo a gerar prejuízo na memória. Então, veja que tudo tem relação. E quando a gente começa em fazer essas interpretações, observar todas essas nuances, a gente observa que o nosso corpo é muito complexo. Ele é muito complexo. Só que quando eu entendo como ele funciona, eu vou ter a possibilidade de fazer pequenos ajustes. E fazendo esses pequenos ajustes, nós vamos conseguindo fazer a resolução do problema por completo. E aí a gente para de tapar só com peneira, para de ficar só tratando sintoma e vai entender. Eu estou bolando um novo quadro ou programa, porque a gente faz o Today de segunda a sexta, né? Fazemos de Sim. segundas e quintas à noite, às 20 horas, o Saúde em Pauta. E eu estou bolando mais um aí, estou arranjando mais sarna para me coçar, que vai ser o seguinte, eu quero fazer um outro quadro chamado Ciência Vital. O que é ciência vital? É entender sobre o nosso organismo, como ele funciona, para que eu possa oferecer a melhor condição para ele trabalhar.
Então, entender muito sobre essa questão de sono e tal, mas vou falar sobre histologia, vou falar de anatomia, vou falar sobre fisiologia, né, bioquímica. Então, a gente vai trabalhar aspectos mais técnicos, mas para tentar ter esse entendimento do nosso organismo. Porque quando eu entendo, faz sentido os efeitos colaterais. Não fez sentido para você hoje, né, entender essas questões de que o consumo do lácteo, o consumo do glúten pode aumentar a produção de histamina e isso piora a sua Com dermatite? certeza, De que a com dermatite tem certeza. uma relação com a parte emocional. Então, faz sentido. E se faz sentido, fica muito mais fácil você tomar uma decisão de mudança. Porque uma das piores coisas, na minha visão, que tem, é você chegar ao médico, o médico dizer assim, ó, faça isso. Mas ele não te Sim, explica por quê. Né? Ele não te explica por quê. Ele não te diz o motivo pelo qual você deve fazer, qual é essa relação. Porque, assim, ele entende, ou pelo menos eu acredito que ele entenda, né, como funciona o organismo do paciente. Mas o paciente precisa entender. O paciente sim, precisa estar consciente da situação e quais são os erros. Porque esses erros, se eu consigo perceber que ele faz sentido, opa, isso que ele falou tem sentido, tem sentido. Então eu vou fazer o teste. Aí você entende que você é o seu laboratório e começa a testar. Fazendo claro. esses testes, obviamente, as coisas tendem a melhorar. Tá. Tem mais uma outra questão que eu quero falar aqui da dermatite ainda, que é o seguinte: o uso dos estimulantes piora a tua dermatite também. Não só essa questão do estresse e também da prolactina, mas também estimula mais processos alérgicos o uso dos estimulantes. E nesse caso, então, precisamos realmente retirar o chocolate e também retirar o refrigerante. Aí você falou sobre questões de organizar um pouco o cardápio, né? Uhum. Vamos tentar fazer isso. Nós temos mais 3 minutos, vamos ver o que a gente consegue aqui. Você disse que o problema hoje não é o de jejum, né? O problema seriam as outras refeições. Isso. Mas É que eu brevemente me descreve o que você come no de jejum, Daiane. banana Ok? e daí eu fiz um mix que daí eu coloquei gergelim, amaranto, eu coloquei um monte de coloco uma colher ou 2 colheres e como com banana, uma banana e só. Tá. E aí você consegue ficar saciado até qual horário? Umas 10 e pouco. Eu tô assim, começando a sentir fome, mas aí eu só vou almoçar meio-dia. Tá. Então, essa pergunta ela é muito importante pelo seguinte: eu acredito que a qualidade não esteja ruim, mas a quantidade está insuficiente. Porque o que nós temos que observar, Daiane, é o seguinte: se eu quero melhorar o meu padrão de refeição no jantar, eu preciso fazer o acerto pela manhã. Eu tenho um curso sobre sono. E nesse curso sobre sono, uma das coisas que eu falo é o seguinte: nós precisamos construir uma rotina de sono. E a rotina de sono não começa à noite, ela começa na hora que eu acordo. O horário que eu acordo já vai fazer diferença depois no horário que eu vou dormir. Então, quando a gente pensa assim, eu quero acertar minha última refeição, eu tenho que começar acertando a minha primeira refeição. Porque se eu erro a primeira refeição, eu vou ter problema lá na última. Nesse caso, eu não vejo que a qualidade esteja ruim, mas a quantidade insuficiente. O que que acontece? O nosso metabolismo pela manhã, ele funciona num ritmo muito acelerado. A maior parte das calorias que a gente gasta durante o dia, o gasto ocorre na parte da manhã. Por volta de 45% do gasto calórico de todas as 24 horas do dia ocorre das 6 da manhã até o meio-dia. Então, veja, em 6 horas eu gasto muito. Então, eu preciso ajustar a quantidade. Eu acredito que você hoje não esteja atingindo 45% das calorias do dia na refeição do jejum. Provavelmente está Não, mais concentrada as calorias em outros horários. Como não sim. supriu essa necessidade da manhã, a chance de você errar nas outras é muito grande. Então veja que o problema não é a qualidade, e sim a quantidade. Se você acerta nesse horário, Daiane, a chance de você acertar nas outras refeições aumenta brutalmente. Então é isso que seria a primeira dica. Eu tenho mais 1 minuto e 25 segundos, vamos ver o que a gente consegue aqui. Depois, quando chega no almoço, eu vou comer, provavelmente, eu deveria comer aproximadamente 1/3 das calorias do dia, ou seja, metade do volume de comida que eu vou comer deve ser quase metade de manhã. Depois, 1/3 deve ser no almoço. E vai me sobrar só, né, um restinho, 20% para a noite. Então, o almoço também é uma refeição muito importante. Se eu acertar o de jejum, acertar o almoço, a janta está garantida que eu vou ter esse acerto. E aí no almoço eu preciso observar que eu tenho que ter fonte de carboidrato, tenho que ter fonte de proteína, tenho que ter fonte de gordura, tenho que ter bastante fibra para dar uma saciedade prolongada, para que quando chegar à noite
eu consiga comer pouco, se possível, retirando a gordura, porque a gordura tem tempo de digestão longo, o que vai interferir na sua qualidade de sono, e nesse momento o sono é algo muito importante para você. À noite a gente prioriza mais carboidrato e uma fonte de proteína. Não preciso muita proteína à noite também, porque eu vou dormir. Então, minha Tá, necessidade proteica ela é pequena à noite, tá bom? Daiane, vamos ver se em um outro horário a gente consegue conversar mais, num outro com momento, certeza. para a gente trabalhar mais esse aspecto. Nós temos 15 segundos, só o seu recadinho final e o meu tchau para o pessoal. Eu queria agradecer pela oportunidade e mandar um bom dia para o pessoal. Legal, muito bom. Pessoal, bom dia a todos vocês, um grande abraço. Tchau, tchau.